Tem um ditado africano que diz assim: os ocidentais têm relógios, nós temos tempo. Por vezes a nossa vida é ditada pelo relógio e com isso a gente deixou de ter as conversas mais importantes, o olho no olho, a conversa sem pressa com as pessoas que nós amamos. Tem um filósofo norte-americano, chama Dallas Willard, ele é cristão também. E uma vez perguntaram para ele, já no final da carreira, o que seria o mais impactante para transformar a virtude de uma pessoa, de um país? E ele deu uma resposta muito inesperada, ele falou assim: eliminar visceralmente a pressa do coração das pessoas. E ele trabalha a ideia da pressa como sendo um impedidor, um bloqueio para o desenvolvimento da verdadeira humanidade, porque a pressa impede os processos pelos quais as virtudes são cultivadas. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso e me aprofundei um pouco na ideia da diferença entre a pressa e a urgência. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu vejo da seguinte forma: a pressa é resultado de um coração que tem prioridades confusas, porque o apressado ele fala sim para coisas demais. Eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, coloco tudo na minha cesta e quando eu vou ver eu não dou conta. Como você falou muito bem, a mãe está no momento ali do estágio de puerpério, ela está dedicada a isso. O pai teve um filho novo, cara, você não vai conseguir jogar futebol igual todo mundo consegue, está tudo bem, né? Você está com uma criança de 5 anos, não vai dar para fazer tudo que você fazia quando era solteiro, mas que bom que não vai dar, porque o chamado agora é para você eliminar a pressa, só que você elimina a pressa com o senso de urgência, que é o quê? Se eu fizer uma hierarquia das coisas, o que é urgente? O que não pode ser adiado. Uhum. Então, na família, eu vejo dessa forma, que você tem que trocar a pressa pela urgência. Se eu tenho meu filho, ele está diante de mim, eu só tenho 3, 4, 5, 6 anos até ele sair de casa, é agora. Se eu não fizer agora, depois eu vou ser aquele pai que vai infantilizar o filho lá na frente porque não aproveitou a infância dele. Você vê muito isso, né? Essa dor. Quando o filho era criança, eu não queria tratá-lo como criança, escutar as coisas bobas que ele falava e interagir com aquilo, a espontaneidade. Eu não tive tempo para isso. Depois, quando o filho cresce, tem aquela dor do pai. Ah, meu filho está crescendo, foi muito rápido, mas se fosse de novo, você aproveitaria? Então eu vejo essa lição que eu aprendi com Dallas Willard. Como que a gente, então, pergunta para você, elimina essa pressa? Quando a gente pensa em produtividade, quando a gente pensa na educação dos filhos, como que eu consigo eliminar a pressa da família? Eu elimino a pressa. Primeiro, quando eu reorganizo, como você falou, né? Eu reorganizo as minhas prioridades. Quer dizer, no fim das contas, o que é o mais importante? Então, se eu estou com essa agenda confusa, eu vou dizendo sim para tudo. Então, eu tenho que fazer milhares de coisas e para fazer milhares de coisas eu tenho que me desdobrar em 1000 personagens e, por vezes, isso se torna tão pesado que é simplesmente insustentável caminhar assim. Então, existe sabedoria em eliminar. E veja, eu entendo que a gente também não pode romantizar ou criar um ideal de que você vai ser aquela pessoa zen, que vive no campo, e a gente está no meio de uma sociedade urbana, isso faz parte da vida, então a gente tem que lidar com a nossa realidade. Mas é possível fazer um trabalho de reorganização da vida familiar para que o que é secundário fique no lugar secundário e o que é primário fique no lugar primário. Então, talvez você precise repensar a sua agenda e a agenda da sua família para reorganizar aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, a formação intelectual, profissional dos seus filhos é algo importante. Sim. Né? Não deve ser desprezado. Mas coloque na balança e pense, não necessariamente em todas as vezes você vai ter que fazer uma escolha entre um ou outro. Mas, em termos de prioridade, é mais importante você ter um filho que passa no Enem, porém não aprendeu valores fundamentais como ser humano, né? Você não teve tempo de instruí-lo como pessoa, formá-lo como pessoa e só se preocupou em que ele passasse numa prova, ou você formar o seu filho como um ser de caráter
e então complementar a dimensão intelectual. Que as pessoas não entendem, né? Uma pessoa de caráter e virtude, ela vai se dedicar. Mas nem toda pessoa que se dedica ao estudo está sendo formado como um ser humano. Exato. Então, essa reorganização de prioridades vai ser muito importante para a gente eliminar a pressa. A reorganização dos ritmos também. Então, de repente, os ritmos familiares já são ritmos de pressa. Todo mundo acorda correndo, toma café correndo, sai correndo, enfim. Que tal se você reorganizar as coisas para talvez acordar um pouco mais cedo, poder tomar café tranquilo em família, tendo esse tempo de conversa à mesa. Então, hoje a gente vê mais do que comum, né? Por causa dessa correria, o pai não almoça em casa, o filho almoça na frente da televisão, não tem mais... E tudo bem, existem realidades e realidades, a gente entende que há realidades distintas, mas o ritmo foi impresso de uma forma tão intensa, na verdade nós não estamos conduzindo o nosso dia, nós somos empurrados pelas demandas. Eventualmente eu vou precisar eliminar alguns sonhos meus. Então ninguém quer abrir mão dos sonhos porque parecem conquistas e tudo mais, e realizações, mas às vezes eu preciso entender que vai ser necessário abrir mão disso aqui para que o mais importante seja cumprido. E uma vida com menos demandas pode ser uma vida melhor vivida, né? Então esses são elementos para a gente ir diminuindo a pressa. E eliminando. Eu escutei uma frase uma vez assim: tem sonhos que não valem a pena ser sonhados. Para a nossa sociedade isso é difícil. Difícil porque a gente sonha infinitamente, o nosso potencial é infinito, a gente dá conta de tudo, até que depois, como você falou, o corpo vai cobrar o preço, o emocional vai cobrar o preço. Então, é humildade, você disse há algum tempo atrás, aqui na nossa conversa. Se eu não tiver humildade, eu não vou reconhecer que eu não vou dar conta de tudo, e está tudo bem. Mas o que é o fundamental? E aí eu acho que é importante a gente começar a trazer esse olhar contemplativo para dentro do lar, porque também a gente estava falando sobre o risco do entretenimento. Muitas vezes o final de semana virou mais cansaço, porque é a saída para o shopping, ou é as 4 horas de filme, de série, é o tempo que seu filho vai ficar lá jogando videogame e ele não está descansando, mentalmente ele está mais cansado, ele vai estar super estimulado, né? A gente vai até trazer uma pessoa aqui, já está na agenda, para falar só sobre o risco das telas e como que isso tem contaminado uma geração, até influenciado na questão cognitiva. Mas do ponto de vista da gestão do tempo, você tem um final de semana que é trabalho em volta do entretenimento, é trabalho em volta dos todos os eventos que você diz sim, mas não deveria ter dito. E aí você perde a capacidade de... Hoje eles falam até nisso, né, de o termo é detox dopaminérgico, não é isso? Exato. Isso me lembra, exatamente no livro da doutora Anna Lembke, né, o Nação Dopamina, ela fala que nós estamos em um estágio da sociedade que nós criamos a mentalidade work hard, play hard, né? Trabalhe duro e se divirta duro, né? É um mecanismo compensatório. Como eu sou tão sobrecarregado no trabalho, quando chega o fim de semana, eu quero me esbaldar também de uma forma intensa. A melhor tradução ali é trabalhe intensamente e se divirta intensamente. Exato, exato. Né? E isso nitidamente é uma falta de proporções, né? Então, eu deveria trabalhar com equilíbrio para que eu também pudesse desfrutar de um tempo de equilíbrio no meu descanso. Mas então, eu me canso no trabalho e eu me canso no fim de semana proporcionalmente porque eu acho que eu tenho que compensar essas coisas. E nada disso faz bem para a gente. São desorganizações de amores, podemos falar assim, né? São faltas de prioridades que vão desaguando nessa vida de superprodutividade, porque o sonho que eu tive também do lugar onde eu vou morar, da viagem que eu vou fazer no final do ano, tudo isso vai ter que ser bancado. E aí as pessoas falam, tudo bem, eu pego 1 hora extra, eu faço um plantão a mais, eu atendo isso aqui, eu pego uma 3ª jornada de trabalho, eu vou dar conta. Só que não cabe tudo na balança, correto?